esse aqui foi um desafiozinho que eu deixei na última aula, ok? E aí, vamos partir dele, né? Aí eu passo mais alguns e fechou a aulinha de hoje. Tranquilos? Vamos lá então. Deixa eu. Ficou faltando. O tipo de exercício que vocês vão encontrar lá no livro, qualquer dificuldade que vocês tiverem, é óbvio que vocês estão. Tem toda a liberdade de me perguntar, mas qualquer dificuldade que vocês tiverem lá, em algum conteúdo revisional aí, eu sugiro que você vá lá no material de segundo ano e resolva alguns exercícios de lá. Pega seu material antigo, procura esse conteúdo lá e resolva alguns exercícios lá. Aqui é terceiro ano é o revisional, ele é muito muito resumido mesmo, né? Desculpa o trocadilho, mas assim, muito resumido. Então, tem hora que você procura uns exercícios bacanas do livro para resolver aí, e não é foram escolhidos a dedo, sabe? Então acho que você quer aprofundar um pouquinho mais, gráfico. Esse aqui eu trouxe de fora. Se você for lá no segundo ano, você vai achar. Então, é, vocês vão ver o estilo de exercício. Então deixa. Falta um pouquinho, tá? Falta um pouquinho de exercício aí. Vocês vão ver isso em vários conteúdos, tá? Em vários. Né? Porque o segundo ano era a turma onde o conteúdo era. As aulas eram suficientes para o conteúdo era mais tranquilo. Agora mudaram radicalmente, sabe? Mudaram o conteúdo todo. Mas o segundo ano a gente via. Tinha mais exercício para resolver. Eu falo nesse sentido. Então vamos lá. O diagrama, até mesmo o conteúdo, a teoria, desculpa, a teoria lá tá explicando melhor, né? Com mais calma, tá? Então, se tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá, beleza? O diagrama representa a variação de comprimento de uma barra metálica em função da variação correspondente à sua temperatura. Ótimo. E ele quer saber qual que é o coeficiente linear, né? Ótimo. Aqui está L em milímetros e aqui está a temperatura. Então, de fato, já falou que é uma barra, né? Então, eu não preciso preocupar com aquela questão lá. Ele já está perguntando alfa. Ah, se fosse uma superfície, Carlos, uma área, aí eu teria que lembrar que é o beta, que é 2 alfas. Aí, se fosse um volume, eu teria que lembrar que é 3 alfas e assim por diante. Aqui não. Ele já foi direto no alfa. Ele está querendo saber o alfa. Beleza? Então, vamos lá. A ideia, né, de dilatação linear, né, a dilatação ela é proporcional ao comprimento inicial, ao material, tá certo? E a variação de temperatura, certo? Se eu fosse falar de área, a mesma coisa, delta A é igual a área inicial vezes beta vezes delta T. E se eu fosse falar de volume, seria delta V, eu vou falar hoje, tá? Resolvendo exercício do livro de vocês, tá? Esqueci de novo colocar a página aqui, mas beleza. Vocês vão ver aí. É bom que o material é resumido, você vai achar ele nos exercícios propostos. É, já posiciona aí. Então, se fosse volume, ΔV igual ao volume inicial, só que seria gama, né? Vezes a variação de temperatura. Então, tudo que eu preciso está aqui, gente, no gráfico. Ó. Comprimento inicial, a variação foi de 3 até 3.000 até 3.003 aqui, vírgula alguma coisa. Então, a variaçãozinha mesmo foi só de 3,6. Tá certo? Vixe Maria, abriu um trem que não devia aqui. Então tá aí. 3,6 foi a variação. Comprimento inicial, 3.000. Tem que transformar as unidades. Não, não, se tiver todo mundo na mesma unidade, não. Vezes o coeficiente, que é o que ele está querendo, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura foi de 100, né? Porque ele foi do início ao final aqui. Beleza, então só quero o alfa, né? O alfa é só sair multiplicando isso aqui, né? Esse 3,6 sozinho aqui deixa ele quieto. Tudo isso aqui dividido por 3.000 vezes 100, né? Então vai dar 300.000. Então isso vai dar uma potência de 10 aqui, né? 3,6 dividido por 3, 1,2. E aqui embaixo tem 5 zeros, né? Vai passar para cima com um sinalzinho de 3 dividido por 3, tem 5 zeros. É porque tinha 3.000, coloquei mais 2, tem 5 zeros aí. Vai passar para cima como 10 a menos 5.
menos 5. Pulando para cá, meu alfa então é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Agora eu estou escrevendo, eu posso falar por que é menos 1. Bem, ele não colocou nada 1,1 aqui. O certo é isso aqui, tá, gente? Mas já que ele colocou. Mas esse assunto, na tabela, ele costuma vir sempre dois números decimais aqui, tá? Ele sempre costuma vir 12 para ficar todo mundo 10 a menos 6. Pode olhar que nas tabelas vem assim, tá? Então vai ficar 12 vezes 10. Já que eu aumentei aqui, eu vou ter que diminuir aqui. 10 a menos 6. Graus Celsius elevado a menos 1. Então o resultado é esse aí, ó, D de dado. Por que, que é grau Celsius a menos 1? Porque quando você pega essa formulazinha aqui, ó, tá? Formulazinha aqui, ó, isola o coeficiente, o que, que você tem? Você tem do lado de cá, vocês viram que ficou o 3,6 sozinho, o delta L, e aqui, ó, que passa dividindo, vocês viram aqui que fica o comprimento inicial vezes a temperatura. Então, isso aqui é tudo comprimento, ó. Delta L. E L é comprimento. Então o que, que sobrou? 1 sobre delta T. Ou seja, tinha que sobrar 1 sobre grau Celsius. Ou seja, grau Celsius elevado a menos 1. Essa cor não é feliz. Tá ok? Tranquilos? Por que, que apareceu um 10 a menos 1 aí? Falhou. 10 a menos 1. Alguma dúvida no exercíciozinho aí? Alguém que resolveu ele, tentou resolver lá, deu algum probleminha? A única coisa que eu vou mudar aqui é que às vezes eu vou pedir em relação à área, tá? Metros quadrados ou milímetros quadrados ou em relação ao volume, beleza? Cúbicos. A única coisa que vai mudar é isso. Aí você vai ter que ter muita atenção para saber se está perguntando o coeficiente de dilatação linear, se é o superficial, que é o beta, ou se é o volumétrico, que é o gama. Tudo bem? Tudo bem, né? Entenderei que sim. Então, o próximo exercício eu já resolvi, esse aí foi teórico, esse aqui eu também resolvi. Aí eu separei alguns aí do livro de vocês aí, tá? Ah, tá, eu tirei do e-books. Aí eu fui aí, tá? Página. Vamos seguir na sequência aí. Página 41, tá? Desculpa que eu esqueci de colocar aí. Exercício 41. Exercício 41. Tem um negócio do coisa aqui que eu acho que vocês não enxergam ele não, mas se vocês soubessem o tanto que ele me atrapalha, ele acho que ele aparece só pra mim. E na aula gravada, né? Então tá aí. É o que que é? Tem um negócio do Zoom que acho que ele aparece só pra mim. Aí ele me atrapalha de um tanto, acho que vocês não enxergam ele não. Nossa. Ele fica na minha frente aqui. Beleza. Então tá aí, um exercício teórico, bem teórico. Tranquilos? As variações, vamos lá, as variações do volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico a seguir, respectivamente, pela linha contínua de vermelho, que é a água, e pela linha tracejada, deve ficar à vontade dele fazer isso, né? Mas não fez não, que é a linha verde, que é do recipiente. Beleza? Então, a linha que representa o comportamento da água, eu achei isso aqui, cara do Enem, eu sei que é do Rio Grande do Sul, cara do Enem, eu achei muito interessante essa questãozinha aqui. Não é assim, estilo do Enem. Então, a linha de vermelho é o comportamento do volume da água, né? Tem um recipiente aqui com água fervendo, ou aquecendo, ou resfriando, não sei. Mas tem um comportamento de volume, tanto da água quanto do recipiente, em função da temperatura. Estudantes do terceiro ano, analisando os dados apresentados no gráfico aí, e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, é normal, né? Fizeram as seguintes previsões. A primeira delas:
O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, quando a temperatura for 4. Isso aqui é para falar de uma das últimas questões teóricas que eu mencionei lá, tá? Porque nós temos, na verdade, dilatação volumétrica aparente, que é aquela que você vê que derramou, aparente, ok? Tenho a dilatação volumétrica real e eu tenho a dilatação volumétrica aparente, real e do recipiente. A letra tá diferente porque tá difícil de escrever com a mesinha nova. Delta V aparente, delta V real e delta V do recipiente. O real, o que de fato, né, aconteceu é, tá certo? Seria o quê? Né, o que de fato aconteceu, que é o real, ele é o do recipiente, né, a variação do recipiente, né, recipiente, vou ter que recipiente, mais a variação de volume aparente. Né? Que tem mania de achar que é só aquele pouquinho ali que derramou que é o que de fato dilatou. Não, não é. Porque o recipiente vai dilatar, eu vou ter o recipiente vai dilatar, lógico, e o líquido também vai dilatar e um pouquinho vai derramar. Então, se eu quero a dilatação real, ela vai ser do recipiente mais, né, a aparente aqui, tá certo? Deixa eu ver se tem uma relação mais fácil aqui. Se eu quiser a variação do volume do líquido, o que o líquido realmente dilatou, essa real é como se fosse a do líquido mesmo. Então, o interessante que eu achei dessa questão é o seguinte: explora essa exceção da água, tá? Esse comportamento anômalo da água aqui, e ele Se for, mostra. tem que bem ler, Oi? tem que ler bem essa aí. E ele mostra que antes dos 4 graus, vamos imaginar que eu estou saindo lá do 10, o volume da água foi diminuindo, o do recipiente também, pensando em um resfriamento. Chegou em 4 graus, eles coincidem, o volume do recipiente coincide com o volume da água. Então, tá com dificuldade de fazer um H que vocês imaginam. Então, o que acontece? Naquele ponto coincide o volume, né? E depois não. Depois o volume do líquido, do recipiente, perdão, continua diminuindo, que é normal, esperado, né? Num resfriamento ele diminuir e no aquecimento ele aumentar. A água que faz diferente, faz uma diminuição, né, até o 4 e do 4 para frente ela aumenta. Então, nesse ponto aqui de 4 graus que ele colocou aqui, os volumes coincidem, tá? Então o recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus. Tá certo, tá? Antes de 4 graus, né? Olha só, eu tenho mais volume do que recipiente, eu tenho mais água do que né, eu tenho muito volume aqui coincide e aqui ele começa a aumentar e o volume começa a diminuir. Então aqui derrama, ó. Nesse período aqui vai derramar, ó, certo? Então essa 1 aqui está correta. Beleza? 2. A água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente, né, assumirem simultaneamente valores acima de 4. É aí que tá no apenas, né? A maldade, né? A maldade está aqui, ó. No apenas. Aqui eu tenho mais água do que recipiente. E do lado de cá eu também tenho mais água do que recipiente. O único lugar que eu tenho a mesma coisa, a É no mesma quadro. quantidade, é só no 4. Então esse transbordamento aqui, esse derramamento, ele pode acontecer tanto antes nessa região aqui, quanto depois nessa daqui. Ele só não acontece, na verdade, no 4, exatamente no 4.
Então o apenas aqui, muito bem, Augusto, está errado. Tá, tá errado. E 3 fala que a água transbordará se a temperatura, né? Se sua temperatura, obviamente, da água, né, a temperatura da água e do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4, né, ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4, né? Então, qualquer valor acima de 4 ou abaixo de 4, a água vai derramar, porque acima de 4 o volume da água, né, é maior do que o volume do recipiente. Ele só não é no ponto, nesse pontozinho aqui. Beleza, galera? Então é 1 e 3. 1 e 3. Belezinha? Eu achei que é a cara do Enem esse exercício aqui, porque o Enem gosta de cobrar esse comportamento irregular da água, tá? E ele gosta de usar gráficos, né? E aqui ele colocou dois gráficos, né? Dois comportamentos no mesmo gráfico, que eu achei interessante. Tranquilos? Beleza? Então tá aí, entenderei que sim. O próximo exercício, na sequência aí, tá? Só para ilustrar, é o exercício 4 da página 41, onde eu falo o seguinte. Vamos ver, amigão. Que fala o seguinte: a temperatura, pena que ficou pequeno, tá, gente? Desculpa aí. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O problema é só o distintos aqui, né? Dificultou enormemente a nossa vida aqui. 2 instantes consecutivos, ótimo. A gente precisa disso para construir um termômetro. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo graduado na escala Kelvin. Os valores obtidos foram, respectivamente, 120 Celsius e 488 Kelvin. E houve uma variação aqui, então, né? Então tá. Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a. Então, dá licença, zoom. Então, o que está acontecendo? Vamos colocar as escalinhas aqui. Tá? Vou colocar minhas escalas aqui. Colocar todas elas aqui, as 3 escalas eu vou precisar. Eu tenho informações de 2 escalas, né? Poderia ser só de uma. Mas eu tenho alguns pontos aqui. Vamos ver o que eu consigo construir aí. Tá? Vou colocar uns 3 pontos aqui. Vamos tentar identificá-los aqui. Então, vou tentar identificá-los aqui. Tá? Eu vou chamar isso aqui de escala Celsius, escala Kelvin, que não tem grau, e a escala Fahrenheit, que é a última. Ele achou um ponto aqui de 120, 120 na escala Celsius. Vamos colocar aqui então 120. 120. Ô, zoom. Aí, cara, resolvi o problema. Aí eu vou colocar o 120 ali na escala Celsius, ok? Os valores obtidos foram, respectivamente, 120 e 430 e... Eu sei que não é o mesmo ponto, tá? Porque eu sei que o 0 graus Celsius, ele corresponde a 273 Kelvin. Eu tenho que guardar esses pontos. E o 100 graus Celsius, tá? Ele corresponde ao 373 Kelvin. Então eu sei que o 120 tem que somar, você tá vendo que sempre soma 273? Então se eu pegar 120 mais 273 não vai dar o 400 e pouco. Então 438 aqui é um outro ponto aqui na escala Kelvin. Tá certo? O que ele quer que eu faça, na verdade, é olhar qual foi a variação. Só que ele quer a variação na escala Fahrenheit. Eu preciso saber que pontos são esses na escala Fahrenheit? Faz Não, isso, muito bem. Eu ia falar que era uma pergunta.
Não necessariamente. Dá para resolver se eu descobrir, caso dá, claro que dá, né? Mas não necessariamente. Você descobrir 438 corresponde a que escala aqui? Na escala Celsius, você vai descobrir já qual foi a variação na escala Celsius. Automaticamente você descobre na Fahrenheit. Ou, se você preferir, você descobre o 120 corresponde a que valor na escala Kelvin. Aí você descobre a variação na escala Kelvin e compara com a escala Fahrenheit. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa escala Celsius, ela varia 100 graus Celsius. A nossa escala Kelvin também varia 100 na escala dele, com os referenciais dele, mas também varia 100. E a Fahrenheit, ela varia 180 graus, certo? Lembra que ela vai de 32 a 212, né? Essa aqui corresponderia a 32 se fosse a escala Fahrenheit. E essa aqui corresponderia a 212 se fosse a escala Fahrenheit. Então esse aqui deu uma variação de 100, esse aqui deu uma variação de 100 e esse aqui deu uma variação de 180. Beleza? Beleza. Então eu vou transformar então a escala Celsius, só de conhecer esses pontos aqui, ó, eu já sei que funciona da seguinte maneira. Kelvin, por exemplo. Vou fazer diferente, vou pegar Kelvin. Ele é Celsius, observa aqui que ele é o Celsius, né? Mais 273. Mais 273. Beleza? Ou faz o contrário. Eu vou fazer assim que eu acho que é mais fácil. Tradicionalmente tem mania de passar para Celsius. Eu vou fazer de propósito, passar para Kelvin. E depois, quando você for estudar, aí você passa para Celsius, que é melhor, só para você treinar um pouquinho aí. Então, se você for olhar a temperatura em Kelvin, que corresponde ao 120, aqui ó, vai dar quanto? Mais 273. Então, a temperatura de Kelvin, em Kelvin, né? Para ficar tudo em Kelvin, daria quanto? 393 Kelvin. Então, esse valor aqui corresponderia a 393 Kelvin. Tudo bem até aí? Então, qual é a variação que está ocorrendo aí? Bem, de 438 menos 393, está tendo uma variação aqui, ó, 45. de 45. Muito bem. Está tendo uma variação na escala Kelvin, né? De 438 para 399 de 45 graus. Beleza? 45. Eu não peguei a manha da última canetinha aqui, não. Então, 45 Kelvin. Agora eu faço a regra de 3, tá? Variou 45. Vou até colocar o Kelvin aqui. Só que a variação do Kelvin é 100. Numa Deu escala 180. de 180, que é a Fahrenheit, muito bem, graus, vai variar quanto? Certo? Então o que eu tenho que fazer é isso aí. A variação na escala Fahrenheit vai ser 45, fazer um 45 vezes 180 dividido aí por 100. Vai dar uma variação de, na verdade é só multiplicar, né? Vai dar uma variação de 45 vezes 180. 81. 81, muito bem. 81 graus Certinho. Fahrenheit. Tá certo? Tem gente que gosta de guardar a formulazinha, por exemplo. Você quer saber na Fahrenheit? Você pega a variação na Celsius ou Kelvin, tanto faz, tá? Vou colocar Kelvin só porque eu já falei do Kelvin aqui. Por que tanto faz? Porque a gente sabe que eles variam 100, né? Então você pega a variação, que foi o que eu fiz aqui, né? E multiplica por 1,8. Vocês vão encontrar essa formulazinha no livro de vocês aí.
tá? Então, se você quer saber qual que é a variação na escala Fahrenheit, saindo da escala Celsius ou da escala Kelvin, basta multiplicar por 1,8, que foi o que eu fiz aqui, né? Se você for olhar, 180 dividido por 100. Beleza? Tranquilos? Então, isso aqui é uma coisa que é muito cobrada, tá? Para você separar, a gente tem mania de embarcar aqui, a gente separar o que é temperatura, ok? Temperatura, vou colocar aqui, né? Eu sei que é diferente, mas aqui pega muita gente. Diferente de variação dela. Variação da temperatura. Beleza? Então vocês vão ver que eu vou estar perguntando muito isso. Tranquilos? Então, letra C. E dá para resolver mais alguns aí. Eu não fechei o trem não. E eu separei mais alguns. Mais um aqui. O importante disso é lembrar os pontos, né? A variação e Você consegue lembrou os resolver. pontos, acabou. Lembrou os pontos, acabou. O mais importante é lembrar os pontos. Então, fechou. E essa daqui vai falar sobre variação de volume aparente. Beleza? Deixa eu ver se eu aumento isso aqui um pouquinho, porque tá pequeno assim. Certo líquido está quase transbordando de um becker de vidro e a capacidade 450 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Então, o recipiente, né, vou colocar o becker aqui, tem um volume inicial de 450, tá, não tá difícil, 450 Carlos, centímetros cúbicos. Oi? depois a gente vai ter que calcular aquela tensão superficial, não, né? Não, Aquela não. borda. Nem tem no livro de vocês, tem não. 20 graus Celsius. Temperatura inicial. Temperatura ambiente. Aquecendo-se o conjunto até a temperatura atingir 100, transbordam 9 centímetros de líquido. Então, vai transbordar. Então, tem uma variação de volume aí aparente, tá? Aparente de 9 centímetros cúbicos. Tá certo? Isso após, né, chegar a uma temperatura final de 100 graus Celsius. Tem uma variação de 80 aí. A dilatação real, ele quer saber qual que é a dilatação real desse líquido. Que beleza, né? Ele quer saber. O problema aqui é só o seguinte: ele não me falou quanto que o recipiente é, dilatou. Ele falou o volume inicial, ele não me falou qual foi a variação do Becker. E aí, galera? Do Becker. Ele não me falou o volume do Becker. Falou o volume inicial, não me falou qual foi a variação de volume do Becker. Aí fica complicado. O que eu faço? Porque a Ué, variação. Carlos, você vê quanto que vai ir, tipo, ia transbordar. Peraí. Você vê a água a 100 graus no becker normal e depois. A 100 ela derramou, né? No caso aqui, você tem que fazer, dá pra fazer por eliminação, tipo, é porque se ele derramou 9, Pode falar. ele com certeza expandiu mais que 9, porque Exato. 9 foi só o aparente. Então só tem uma opção que fala que foi maior que 9, que você pode ser ela. Ah, tá, sacanagem, hein? Você tá muito esperto, hein? Você tá muito vestibular, hein? Tá, mas digamos que o cara vai lá e faz um trem bem elaboradinho. Não dá pra fazer por eliminação, sacanagem. Porque a variação do volume real, tá? É o aparente, né? A variação do aparente, mais a variação do Becker, né? Vou colocar aqui B. Por isso que essa variação real, que foi o que ele perguntou, né? Ela tem que ser maior que a aparente, que é 9. Ela tem que ser maior que 9.
9 centímetros cúbicos. Então 9 não. Maior que 9, ótimo. 45, nem 0,45, 4,5, nem pensar. Menor que. Vixe, Maria. Só podia Ô, ser Carlos, D de dado, né? aqui, ele, Pode ele falar. falando que quase transbordando, tá como se estivesse no limite a 20 graus, né? A 20 graus no Pensando que limite. teria que fazer um cálculo, né? Pensando assim. Isso. Bem, digamos que não desse para resolver por eliminação. Tá Hum. certo? Digamos que não desse para resolver por eliminação. E a gente tivesse que de fato resolver isso aí. Né? Eu marquei errado, né? Eu marquei desculpa aí. Eu falei que não podia ser, eu risquei aqui, né? Não pode ser. Então, por eliminação, tem que ser maior que 9. Bem, só faltou uma informaçãozinha aí. Geralmente, quando falta informação, é porque o exercício é de aprendizagem, que é o coeficiente. Eu tenho que calcular, na verdade, qual que é a dilatação do Becker, qual foi a variação da dilatação do Becker, tá? Eu tenho que fazer isso aqui. Então, qual que é a variação do volume do Becker? O volume inicial do Becker eu tenho. O gama eu não tenho, eu tenho que olhar. Deveria vir na tabela. Com certeza veio na prova, tá? Vezes a variação de temperatura. Observe que a única coisa que eu não tenho é o coeficiente. Se eu quero saber o valor exato, eu preciso disso aí. Aí eu tenho que pegar o coeficiente do vidro, tá certo? Bem, Becker suponho que tem que ser. Eu não sou químico, mas eu suponho que tem que ser o vidro melhor, né? Tem que ser o 3. Tem que ser o de coeficiente. Se você for olhar na tabela, tem uma tabela que mostra dois: vidro comum, né? E Pirex, que é um vidro melhor, né? Por que o Becker tem que ser um vidro melhor? Até mesmo porque eu acho que é isso que é a questão. Ela não queria passar como uma questão mal elaborada, ela não queria te exigir isso. Para sair de 20 e chegar a 100, no nível do mar, você estaria fervendo essa água. Em Diamantina nem se fala, ferveria antes. Então é uma variação de temperatura considerável. Não pode ser um vidro comum, vocês concordam comigo? Tem que ser um vidro melhor, Pirex, ou Pirex, né? Cada um fala. Então, e se eu for olhar na tabela, seria 3 vezes 10, está na página 36 aí. 3 vezes 10 a menos 6. Sabe quando tem 40 anos? Quando você não consegue ler mais as coisas assim de perto. Beleza, então menos 6 graus Celsius elevado a menos um. Uma das. Isso aí é menos um. Ok. Oi. Eu tava pensando assim, se tivesse coeficiente de dilatação da água, não podia só descontar, não, depois. Tem uma relação entre os coeficientes também, tá? Mas eu acho que aqui ela não vai ajudar muito, não. Tá. Não, tudo bem que dá para resolver, maior que 9, né? E mesmo se eu escolhesse errado o coeficiente aqui, como eu estou somando, lógico que tem que ser maior, eu estou somando. É 9 mais alguma coisa. Então, se eu escolhesse errado, tá? Daria. Desculpa, a frase ficou feia, né? Se eu escolhesse errado, daria certo. Quer dizer, eu estou querendo dizer que, mesmo que eu opte que esse aqui é 9 e esse aqui é 3, a diferença é gritante, 3 vezes maior. Esse Pirex, né, o Pirex, ele tem que dilatar menos quando exposto à variação de temperatura. Por que ele tem que dilatar menos? Ele é considerado especial por dilatar menos. Quem dilata menos, galera, tá? Ó, poderia ser uma perguntinha. Quem dilata menos significa que tem menores chances de quebrar, né? Porque está dilatando menos. Agora, aquele vidro comum que dilata muito, né, com facilidade, a chance dele quebrar é muito maior. E ele quebraria com bem maior, né? E ele quebraria com É igual você uma coloca o chá variação num copo, bem menor assim. que essa daí. Então, só que eu quero gama. Vou aproveitar o exercício aqui para poder falar sobre isso. Eu quero gama. O gama é 3 vezes maior. Então vai dar 3 vezes 3, 9 vezes 10 a 6. Eu sei que não vai fazer diferença aqui, mas eu estou aproveitando para falar da teoria.
Então eu venho aqui e calculo então o Becker. Variação do volume do Becker é o volume inicial, que é 450, né? 450, que é o volume inicial, tá? O gama, acabei de chegar à conclusão que ele é 9 vezes 10 a menos 6, tá? Desculpa aqui, faltou menos aqui. Vezes a variação de temperatura, que foi 80 graus. Então, o Becker vai sofrer uma variação razoável aqui de aproximadamente 450 vezes, como é que chama? 450 vezes 9 vezes 80, que foi a variação de temperatura. Então, uma variação aí, lógico que tem uma potênciazinha de 10 aí, né? Esses 4 tem que sair, esse potencinha de 10 aí, tem mais 3 zeros ali. Então, teve uma variação volumétrica, tá? Isso aqui vezes 10 a menos 6, eu vou tirar isso aí, 3 vai dar 0,324, tá? 324 centímetros cúbicos. Então essa foi a variação volumétrica do Becker, 0,324, tá difícil, né? 0,324 centímetros cúbicos. Então, por isso que ele falou maior, né? Pouca coisa maior, né? Então, o que ele queria que a gente fizesse aqui é justamente isso aqui, ó. A variação real, ela vai ser a aparente, que é 9, mais o que o vidro, o recipiente, sofreu. Pouco maior que 9, 9,324 centímetros cúbicos. Beleza? Eu sei que o Zoom cortou antes aí, mas se tiver alguma dúvida, eu volto na próxima aula. Tranquilos? Um abração para vocês aí. Até a próxima aula.